Começando mais o Lente Espírita, aquele programa maravilhoso que você espera todo... Não, pera, esse não é o Lente Espírita. Aliás, esse é o Lente Espírita, mas por que parece que é o Spiritcast? Não, esse não é o... O que tá acontecendo? Alguém me explica. Você está conosco, Henrico, no Lente Espírita. Bem-vindo, bem-vindas, bem-vindos à nossa conversa caseira. Caseira desde o papo até a edição. Se você nos escuta no café, correndo, passeando com seu cachorro, dirigindo, nós estamos num ambiente de intimidade e você faz parte ativa disso. Aqui é a Rosália Romão e esse é o nosso Lente Espírita número 28. É isso aí, galera, que beleza de abraço esse, começando freneticamente. Aqui é Gabriel Marins e antes de mais nada, sinta o nosso abraço sincero de toda a equipe do Lente Espírita nesses períodos difíceis que passamos. Estamos juntos, pessoal, juntos, e vamos passar por essa juntos. E juntos vamos continuar construindo esse espaço. Por isso, nosso pedido tradicional: participe falando conosco, dizendo o que vocês acham dos nossos episódios, o que vocês gostariam de ver por aqui. Isso pode não significar muita coisa para vocês, mas pra gente, galera, isso é fundamental. Nos incentiva, dá um gás, ajuda a gente a direcionar o trabalho e percebendo o senso de necessidade da gente continuar fazendo esta loucura que fazemos quinzenalmente a cada domingo aí, a cada quinzenalmente de domingo, já esqueci, tá tudo errado. Vai, Rosália! É importante falar também do movimento que o Lente Espírita criou no último dia 3 de março, junto com o episódio 27, Espiritismo, um remédio para o negacionismo. É o blog do Lente Espírita e nada melhor do que chamar o nosso amigo Pablo Melo, que coordena essa atividade, para falar o que ela significa. Fala aí, Pablo. É isso aí, Rosália. É isso aí, Gabriel. O Lente Espírita, além do nosso podcast, que traz luz a vários assuntos de grande importância que pipocam por aí no movimento espírita, e preocupados, com a grande quantidade de mensagens que supostamente chegam assinadas por grandes vultos do espiritismo e que muitas vezes não são, jogando uma imensa dúvida naqueles que buscam um consolo em um momento tão difícil, nós juntamos uma galera, uma equipe da pesada, em um blog que vai estudar a fundo essas mensagens e tentaremos trazer o máximo de informação para vocês, certo? Então manda sua mensagem lá para o espiritalente@gmail.com. Você que nos ouve agora, quantas vezes só hoje você já pegou o seu celular sem realmente querer fazer isso? Ou entrou para fazer alguma coisa rápida e acabou se perdendo em mensagem de WhatsApp, em feed de mensagem de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, sei lá o que você usa. Que você já sentou, por exemplo, alguma vez nessa semana, sentou para assistir a um capítulo de uma série que você gostava muito e quando de repente você viu, já tinha passado o dia, você maratonou, praticamente maratonou a série inteira e aquelas horas que você tinha já não existem mais. Essas e outras coisas nos dão a sensação que, de alguma forma, a nossa vontade está sendo guiada pelas tecnologias. Pois é, Gabriel. A internet ela revolucionou as nossas vidas, né? Hoje, com o celular na mão, nós recebemos e trocamos de maneira gratuita informações das mais diversas, pesquisas, de publicações científicas, passando pelas novidades políticas, chegando até o último casal famoso a se casar ou a se separar naquela semana, né? Nós resolvemos também transações bancárias, fazemos compras de supermercado, reuniões de trabalhos, gravamos podcasts, né? Episódios de podcast, né, pessoal? Vamos fazer reuniões de trabalho, compramos uma casa, enfim, muita coisa, muita coisa. Podemos encontrar um familiar que há muito tempo não víamos, podemos mobilizar pessoas para ajudar numa campanha de construção de moradias, podemos aumentar a eficiência da doação de órgãos. Tudo isso e muito mais sendo resolvidos apenas na palma da mão. Cara, mas isso não vem sozinho.
A satisfação de todas essas coisas, essas facilidades, também vem acompanhada, às vezes, da nossa ansiedade pelo excesso de exposições de tela, né, Gabriel? Pelo vício no uso desses aparelhos, a facilidade do contato pode criar também distanciamento e, não raro, vem acompanhada do aumento de expressões de intolerância. A pergunta mais comum que podemos fazer é: qual é a dose certa em que nos beneficiamos e não nos prejudicamos com o uso dessas ferramentas? O que existe por detrás da gratuidade desses serviços? Obsessor trabalha no Instagram? Boas perguntas. No dia 9 de setembro de 2020, foi lançado na Netflix o documentário O Dilema das Redes, que aprofunda esse debate, né, sobre esses tópicos levantados e acaba por levantar também o véu que há por trás dessas ferramentas, o mundo dos algoritmos e nós. Para nos ajudar a fazer uma análise desse documentário, iniciando o Lente na Telinha, recebemos aqui eles, os mais bonitos, os mais cheirosos. É para eu falar isso mesmo, Gabriel, que eles são bonitos, que eles são cheirosos? É isso mesmo, Rosário. Segue o fluxo, segue o fluxo. Então tá bom. Eles são os jovens mais bonitos e mais cheirosos do estado de São Paulo, representando o nosso podcast Espírita Irmão, Spiritcast, Henrico e Isabela. Sensacional! Sensacional, cá estamos! Olha, e para começar, vamos apresentar ela, Isabela Panasonic? Não posso falar. Pode falar do jeito que você acha que todo mundo vai entender, porque ninguém vai entender nada mesmo, então tá tudo certo. Isabela Sorriso Encantador, formada em Marketing, Comunicação e Design, trabalha na Secretaria de Comunicação, no Departamento de Mocidades da Terceira Região da USE, São Paulo, oradora espírita, gosta de participar de vários centros espíritas ao mesmo tempo, mas não tem nenhum Pessoa fixo. fluida. Fala aí, Isa. Aqui é multifuncional o negócio. Várias coisas ao mesmo tempo. Seja bem-vinda. E o Henrico? O Henrico, ele é espírita desde os 6 anos, já fez um pouco de cada coisa no movimento espírita, toca violão exclusivamente usando o Cifra Clube, não toma passe há quase 6 anos, faz doutorado em ciência da computação na área de inteligência artificial e tem medo de susto em filmes de terror como poucos. Henrico, suas palavras. Muito obrigado. Queria dizer que essa definição me descreve precisamente, exatamente isso mesmo, nessa ordem, com um foco exclusivo na parte do Cifra Club. Isso aí realmente é essencial no momento. Mas obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Acompanho bastante o Lente Espírita. Estava feliz de estar na lente. Sensacional, e gente. Vocês não têm nome pro pessoal? Lenters. Como é que é o cara que Não, né, acompanha Gabriel? Vou pensar nisso. Gostei. Lenters. Não tem. É míopes. Tem que usar lentes, são míopes, né? Deve ser alguma coisa assim. Vocês não estão vendo o que estamos vendo agora, mas nesse momento estamos naquela conversa informal, gostosa. Isabela está fazendo as suas unhas, dando uma bela de uma lixada, e Henrico, nosso querido amigo, está com a camisa de dormir dele. Camisa boa do Olodum. A gente vai colocar isso para vocês, já tiramos os prints de tudo isso e vocês vão poder ver no nosso Instagram e no Instagram do Spiritcast. E galera, para começar a gente falar sobre esse documentário louco que provoca terremotos em todos aqueles que veem, para começar eu queria saber de vocês, assim, jogar pro vento, fala quem quiser, qual foi a reação de vocês ao ver esse documentário e o que chamou mais atenção? Vou deixar o Henrico falar primeiro, porque eu tenho certeza que a minha reação foi a reação mais clichê do universo. A minha talvez tenha sido a mais anti-clichê do universo, porque eu assisti esse documentário basicamente dizendo, é mais ou menos assim mesmo. É isso aí. Bom, primeiro, algumas coisas eu já tinha noção, né? Porque eu sou amiga do Henrico e ele sabe todas essas coisas, então a gente já tinha conversado sobre isso. Já tinha evangelizado a Isa no já mundo tinha, do... mas tudo bem, né?
Eu acho que a reação, que foi uma reação geral, que eu, infelizmente, também... Infelizmente não, felizmente, porque isso me ajudou muito, foi tirar as notificações das redes sociais do celular. Foi, assim, uma coisa unânime com todo mundo que eu conversei. Quem não ficou em choque, quem não quis se matar depois de ver o documentário, que fez isso de desativar as notificações. E realmente, até hoje, eu não ativei de novo. Para mim, isso é incrível, porque eu perco muito menos tempo. Então, eu tenho que entrar no aplicativo para poder ver alguma coisa. Então, foi muito bom. Mas a parte que mais me tocou mesmo foi os criadores dos aplicativos terem saído, né, dessa vida. Eles terem percebido quão tóxico aquilo era e terem conseguido se livrar disso e realmente se juntarem para fazer um documentário para falar sobre, né? Porque, gente, de fato, as redes sociais, elas consomem muito tempo da nossa vida. Rosália teve uma experiência sensacional, né? Você me contou um tempo atrás uma experiência que você tentou fazer durante essas férias. Não sei se tem a ver. Eu fiquei um mês fora das redes sociais, em janeiro. Fiz um detox mesmo. Tamo junto. E foi maravilhoso. Sempre é. Tenho agora procurado ficar um dia inteiro da semana também, né? Porque agora a gente está com trabalho remoto, muitas coisas a gente precisa, não tem jeito, né? Mas eu tenho tentado, sim, ficar o máximo de afastada. Porque é sedutor, né? É sedutor. E o que me chamou a atenção no documentário foi justamente eles alertarem que nós somos o produto, né? Nós somos a baleia do momento. Né? Nós somos o produto. Então, assim, falar, cara, olha só, a gente está brincando com você, você é o nosso bonequinho, a gente te manipula. Você acha que você está dando uma opinião, mas, na verdade, toda a sua opinião está sendo guiada. Então, isso é muito chocante, né? Ainda mais para nós, assim, que achamos, pô, a gente faz um podcast, olha só, a gente está ajudando a construir uma opinião, né? E aí a gente fica agora na dúvida, opa, será? Será que é isso? É muito interessante mesmo. Né? De ordinário são eles que nos dirigem. Exatamente. Exatamente isso, né? Não, cara, me chamou muita atenção essa mesma coisa da baleia, né? Que foi ela falado logo no final, né? Tipo assim, a baleia, ela tem mais valor morta do que viva. Uma árvore tem mais valor morto do que vivo. Essa cultura do consumo, ela vai matando as coisas. E dessa vez está chegando na gente. Né? A ideia é tipo assim, nós somos a bola da vez, né? Nós somos a baleia da vez. E cara, eu não sei vocês, mas assim, pra mim, como vocês falaram também, é identidade total. Mesmo eu tendo bloqueado todas as minhas notificações, é incrível como esse objeto que fica do nosso lado assim consegue consumir a atenção. E quando você vai conversar com algum colega que tenha dependência de alguma coisa, dependência química, coisa e tal, você consegue fazer um mapa que a gente acaba reagindo como um vício. Não, eu não tô usando muito o celular. Eu paro a hora que eu quiser, né? Eles falam que ativar realmente a mesma parte, né? Do cérebro. E é um exercício mesmo constante de fazer, cara. A vida é aqui fora, né? Porque tudo a gente quer postar, tudo a gente quer opinar. É impressionante o número de opiniões que a gente descobriu que tem sobre diversos assuntos, né? Então, conversando, sei lá, do molho da macarronada, e a gente quer falar que o nosso molho é melhor, que a gente aprendeu no lugar melhor. Enfim, uma disputa mesmo, né? De conhecimento que é em vão. Quando a gente olha que, na verdade, não é para a gente estabelecer conexões objetivo, mas é para a gente comprar, é muito impressionante. A gente acha que está fazendo aquilo gratuitamente, mas alguém está ganhando dinheiro com aquilo. É muito impressionante pensar, né? Diga, Henrico. Sabe que eu tava conversando com um amigo meu ontem e a gente tava falando exatamente sobre isso. Até talvez, se ele estiver ouvindo esse programa, que eu acho que ele vai ouvir, ele vai lembrar, nós tava falando de modelo de negócio. E o final da conversa foi tipo assim, no fim tudo é modelo de negócio, né? E uma das coisas que eu acho mais interessantes pra gente entender desse documentário, e eu digo, quando eu falei assim, eu achei ele comum, achei ele normal, é porque dentro da ciência da computação a gente tem muita preocupação disso, tipo, como que você monetiza o que você tá fazendo? E eu acho que isso todo mundo deveria ter esse conhecimento, eu acho que deveria ser alguma coisa de base, e é por isso que
vou dar uma militada de leve aqui, mas eu acho que vai estar tudo certo. A gente deveria ter um esforço maior na parte de filosofia, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio, para o pessoal entender mais ou menos o que acontece, qual é a linha de pensamento das pessoas, e não só isso. Uma opinião impopular, educação financeira, porque muita gente acredita que o Google, por exemplo, né, que é uma grande baleia da empresa, um grande tubarão dessa empresa de tecnologia, é uma empresa de tecnologia. E o Google não é uma empresa de tecnologia, ele é uma empresa de publicidade. O jeito que o Google monetiza e ganha dinheiro é vendendo anúncio. E eu acho que isso que foi um choque para muita gente nesse documentário. Que é assim, não, mas o Facebook ele é de graça. Por que eu vou desenvolver um design de graça? Por que eu vou desenvolver algoritmo de graça? Por que eu vou... Programação não é de graça. Sabe? Programador ganha dinheiro. E a gente ganha dinheiro para fazer alguma coisa. E a gente precisa ser pago de alguma maneira. Então quando a gente vê tipo, vários aplicativos de graça e se a gente colocar assim, o Facebook, o Google, mas olha só, vou contar um segredo aqui, vou até chegar perto do microfone. O Tinder, ele não tá lá para fazer as pessoas se juntarem. O Tinder tá lá para gerar lucro. O Tinder tá lá para ganhar dinheiro. Aí você pensa assim, nossa, mas como assim não? Eles estão me ajudando. O Uber, ele não tá lá para melhorar o transporte urbano. O Uber tá lá para fazer dinheiro. O Airbnb, ele não tá lá para deixar o hotel mais barato. Isso é tudo consequência de gente ganhando dinheiro. Então, assim, estudar esses modelos de negócio, entender esses modelos de negócio, quando a gente pensa assim, eu sou usuário, cara, a gente é muito usuário. Porque o que acontece é assim, eu te dou um serviço, eu te dou uma maneira mais agradável e aos poucos eu vou ganhando dinheiro com isso. Como que eu ganho dinheiro com isso? Ou eu posso te vender um anúncio, que é o que a gente fazia 20 anos atrás, ou eu posso começar, que eles dizem no próprio documentário, a mudar de levinho a maneira como você pensa. Então, assim, eu sou um cara que... eu acho que acontece muito isso, né? Tipo, o pessoal, eu costumo ir em hostel. Eu gostava muito de hostel quando a gente podia sair de casa. Lembra aquela época que a gente podia sair? Aí assim, quanto que eu pago numa diária de hotel? A diária de hotel é R$150, mas a diária de hostel é 30, 40. Então eu procuro diárias mais baratas. O Airbnb já foi deixando a diária aceitável 80, 90, e já tem gente que paga mais caro do que hotel no Airbnb. Ou seja, nunca foi para baratear nada. O negócio é vender o serviço, o negócio é vender um modelo de vida, o negócio é vender um status. É tudo isso, tipo, por isso que a gente tinha que refletir. Eu não acho que é nada errado isso, eu só acho que tipo, a gente deveria entender como isso funciona, antes de sair usando desenfreadamente. Interessante. E, Henrico, assim, a gente tem, né, no Livro dos Espíritos, na questão 459, a afirmação, né, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que a gente imagina, né? Se essa pergunta ela fosse feita, influenciam as redes nas nossas vidas muito mais do que a gente imagina, assim, como é que você iria responder, né? Vamos lá, vamos pensar. Vocês são gente, os espíritos... Por que tá todo mundo vendo WandaVision? Alguém me explica? Por quê? É uma série baseada em história em quadrinhos, cheia de referência pop. Ninguém gosta de nenhuma dessas coisas. Quem que a gente conhece que lê quadrinho? Vocês conhecem alguém que lê quadrinho? Gabriel. Eu conheço algumas pessoas porque eu tenho uns amigos nerd. Mas assim, eu não vejo quadrinho atirado pela rua, as pessoas na parada de ônibus lendo quadrinho. Mas tá todo mundo querendo ver WandaVision. Será que é porque a cada 2 vídeos que a gente entra no YouTube, um deles é a menina falando, nós não somos um casal normal. Será que tem alguma coisa a ver? Não sei. Exatamente. Deixa no ar. Exatamente. Fala aí, Isabela. Gente, tá bem difícil aqui. Eu tenho 2 cachorros aqui na casa da minha mãe e tá rolando uma passeata contra o governo aqui no fundo de casa. Então, tá uma zona que vocês não estão entendendo. Tá tudo ótimo. Tá difícil. Por isso que eu tô com o áudio desligado, por causa disso. As minhas caretas são por causa da passeata, tá? Ai, Deus. Mas, bom, voltando. Acho que dá para falar. Cara, é muito engraçado isso. Eu não tinha pensado no WandaVision, porque tem muita gente que tá assistindo WandaVision que nunca nem assistiu os filmes, nem leu os quadrinhos, e nem, tipo, eles nem conheciam esses personagens. E aí, do nada, parece que virou uma febre
né? Todo mundo tá assistindo. E aí, quando você fala que não assistiu, você é um alienígena. Como que você não assistiu? Tá em todos os lugares, todo mundo tá falando, virou uma coisa bombástica. Mas, gente, é bem o que o Henrique falou. É tudo eu ia falar a mídia, mas não é a mídia, né? São as redes mesmo influenciando para que a gente veja, ouça, comente, para que a gente pense da maneira que eles querem que a gente pense. Vocês já pararam para perceber que quando você deixa de curtir algumas publicações de perfis no Instagram, esse perfil para de aparecer? E aí, quando a gente começa a curtir coisas que tenham a ver com um assunto específico, aquilo aparece aos montes pra gente. Por quê? Porque a gente vive na bolha. É só isso que a gente faz, a gente vive numa bolinha. E aí a gente acha que aquele mundinho é perfeito, porque a minha bolinha é perfeita. Porque os meus amiguinhos, eles pensam iguais a mim. E aí, olha quantas empresas que pensam iguais a mim. Meu Deus, que mundo lindo! E aí você sai da rede social e vai conversar com alguém, sei lá, no seu trabalho, porque acho que são só as pessoas que a gente está tendo contato ultimamente, né? E aí você vê alguém que tá com aquele pensamento meio diferente do teu, pronto. Essa pessoa já é horrorosa, a gente não quer conversar com ela, a gente quer brigar. Aí a gente volta na rede social e fala, não, porque eu conversei com uma pessoa hoje e aconteceu isso, e olha o que ela me respondeu. E quem são as pessoas que respondem esses tipos de stories ou de publicações que a gente faz? Os pessoal da nossa bolha. Então, gente, tudo é influenciado pelas redes, tudo. Então, se tem espírito nas redes sociais, todos eles são obsessores, eu tenho certeza absoluta. Não, cara, isso é muito louco, né? Porque quando a gente fica... Cara, qualquer estudo básico que a gente faça sobre mediunidades, a gente vai estudar ali os 3 tópicos fundamentais da obsessão, né? A obsessão simples, a fascinação e a subjugação, né? E depois a possessão como uma coisa que foi aderida, né? Mas a gente vendo basicamente a funcionalidade de cada uma dessas coisas e as sensações que a gente tem dentro do nosso uso das redes, cara, a gente ia começar a fazer reunião mediúnica voltado para atender solicitações de pessoas que estão dependentes das redes sociais, cara. Porque se a gente se preocupa com o invisível que a gente não vê, tarará, que está influenciando a nossa forma de pensar, que faz a gente ser mais explosivo no momento de raiva, coisa e tal, cara... o boom das redes sociais depois do aparecimento, pensa como é que era a sua família antes e a sua família depois do surgimento das redes sociais. Briga entre tios e sobrinhos antes e depois das redes sociais, né? O documentário ele mostra alguns gráficos do aumento da intolerância depois do surgimento das redes sociais. E o mais engraçado eu acho que a gente vai falar até um pouco mais pra frente, mas assim, a intolerância é uma coisa que alimenta ainda mais o algoritmo que o Henrico gera, né? Esse algoritmo, ele eu gero, mano, como assim? Cara, foi uma piada aqui. Mas é assim, não tem uma parada dessa, Henrico, porque é dentro da... Não, é meio nessa pegada assim, a inteligência artificial que a gente tanto diz, né? Na verdade ela não é tão inteligente assim. O que a gente costuma dizer é que os algoritmos eles recebem uma entrada e baseado nessa entrada eles tentam acessar um custo, saca? Então o que você quer é aumentar ou diminuir um custo. É sempre tudo que envolve tipo, inteligência artificial, o robô vai sair falando, é tudo um número. valor numérico, é tudo um número que o que o algoritmo tenta fazer, na verdade, é aumentar esse número ou diminuir esse número. Ele não sabe nem que número é. Ele só sabe que ele quer aumentar ou que ele quer diminuir. Então, dando um exemplo assim, o seu Uber que vai da casa para o shopping. O que esse valor está tentando fazer? O que ele sabe é que as pessoas gostam de chegar rápido nos lugares. Então o algoritmo precisa achar um caminho que seja mais rápido. É só isso. E aí a gente pensa, não, mas na verdade o
o algoritmo está tentando fazer eu gastar mais, ele quer aumentar o valor da corrida. Se a corrida fosse cara, ninguém usava. Então, o que o pessoal quer é diminuir o tempo, é sempre diminuir o tempo. Ah, mas se a rota vai ficar maior, para o algoritmo tanto faz se ele vai pegar uma rota diferente, se ele vai passar num bairro perigoso, se ele vai passar num lugar que está acontecendo um acidente agora, mas que nunca acontece, mesmo que seja um acidente absurdo. O algoritmo não sabe nada disso, é só um monte de número que fica. Ah, se eu pegar essa rua aqui, esse número vai aumentar, mas eu quero que ele diminua, então eu não vou por essa rua, eu vou por essa. Vê todas as possibilidades, diminui elas para as possibilidades que vão diminuir esse número. E é só isso para basicamente tudo. E eu acho que esse que é o problema, porque quem alimenta, quem dá a entrada desse algoritmo é a gente. Então é a gente que vai fazer um processo seletivo, por exemplo. Um problema que teve olha só, na Amazon, acho que foi. Foi na Amazon? Não lembro. Mas eles passavam o currículo da pessoa e junto com o currículo da pessoa eles passavam o gênero, né? Se era masculino ou feminino. E aí o que eles notaram é que aos poucos o algoritmo foi aprendendo que era muito mais fácil mostrar currículos de homens do que de mulheres, porque passava mais fácil no processo seletivo. Por que passava mais fácil? Porque uma pessoa ia lá e dizia: esse cara é bom, essa mulher é ruim, esse cara é bom, essa mulher é ruim. O algoritmo não sabe que isso existe, ele não sabe por quê. Ele só faz. E eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que é o mais interessante que você está falando. É que, na verdade, o algoritmo não sabe o que é verdade. Né? Isso que eles deixam muito claro no documentário. Né? O algoritmo ele não sabe o que é ética, o algoritmo não sabe o que é verdade. E aí, como é que a gente vai se apropriando dessas informações? Né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Steve Bannon, né, que está por trás das eleições dos extremistas aí pelo planeta, pelo Brasil, e ele falando sobre o Big Data, né, da quantidade de informações, né? Se vocês assistirem o documentário e assistirem também o desenho infantil que a gente indicou nos episódios todos das emoções, Gabriel, que é Divertidamente, vocês vão ver que é muito interessante como é uma parte parecida, né? Como a manipulação da sua personalidade ela se dá nas redes sociais, né? Como essa inteligência artificial, que não é tão artificial assim, pelo que o Henrico está nos trazendo, trabalha. Não é tão inteligência, desculpa. Não trabalha. Artificial é bastante. Artificial né? Não é tão inteligência. E o Steve Bannon, ele trabalha com Big Data, cara, que ele tem praticamente 5.000 características nossas disponíveis. Olha só que interessante, né? Se a gente está aí num grupo de juventude, a gente pede para alguém falar 30 características, né? 15 qualidades, 15 defeitos, a pessoa vai levar horas, às vezes, para falar. Não vai conseguir. O cara tem, em segundos, mais de 5.000 características sobre nós. Então, quando as mensagens chegam para nós, a gente fica, poxa, parece que foi para mim. Foi. Foi, né? Mas o que me impressiona é como essa genialidade dele, ele levou para um lado muito obscuro. Já que a ética não existe ali, já que a verdade ela é irrelevante, a quantidade de fake news é muito grande. Então, no nosso país, por exemplo, no Brasil, quando a gente fala de Brasil, cara, mamadeira erótica, quem viu, gente? Quem já viu? Essa né? aí é maravilhosa. Me conta, Essa quem já duas viu? Aqui em casa, né? quem estiver querendo comprar. Kit gay, quem já viu, sabe? Quem viu? Eu trabalhei com uma professora que ela falava, não, chegou na escola. Eu falei, amiga, a gente trabalha na mesma escola. Eu teria visto. Como? Sabe? E aí ele fala uma coisa, gente, que me chamou muita atenção assim, nessa entrevista, que ele fala, eleições, elas não se ganham com proposta. Eleições se ganham na emoção. E aí é que vem a grande questão, Henrique, que eu gostaria que você falasse, né? Porque o Gabriel já adiantou para a gente que agora você está aí ligando os algoritmos às emoções. Como que se dá isso, né? Que país raivoso, que país triste, que país nervoso que a gente está inserido, que país medroso, né? E como é que a gente está vendo isso nas redes sociais, como é que tem se multiplicado, né, essas emoções aí? Olha, eu vou falar um negócio interessante, que essa manipulação, inclusive a Isa vai falar muito bem sobre isso, essa manipulação que a gente tem tanto medo das redes sociais, ela não acontece só nas redes sociais, essa manipulação é antiga, essa manipulação é a razão, por exemplo, o exemplo agora, eu tô quebrando todos os paradigmas, por que a TV Globinho
saiu do ar? Por que a gente não tem mais TV Globinho de manhã? Não é porque as pessoas não ligam mais pra criança. É porque não pode mais fazer propaganda de produto infantil. E aí quando tu não faz propaganda de produto infantil, não faz sentido tu ter um programa infantil. Porque é muito mais fácil vender brinquedo pra criança do que vender coisa pra adulto. Então vale muito a pena tu ter uma grade de programação inteira pra criança. E aí vender um monte de produto pra criança nesse horário, porque as crianças ficam loucas. Eles querem o brinquedo He-Man. Estou aterrorizado. Não sabia disso. Amor, prende Helena no quarto. E aí o que acontece? Você não pode mais fazer venda de produto pra criança, você não tem mais propaganda pra criança. Por que você vai ter TV Globinho? Bota a Fátima Bernardes e faz propaganda de faca da Tramontina, que é muito melhor. E aí a gente começa a ficar ligado nesse negócio e fica pensando assim, ó, mano, mas isso é horrível, a gente tá manipulando as pessoas. Só que assim, a gente manipula mesmo. A gente manipula as pessoas para elas ouvirem o nosso podcast. Isa, você manipula as pessoas para irem nos seus eventos, Isa? Nos eventos de interesse? A gente faz isso. Sempre manipula as pessoas. É sempre isso que a possível. gente faz, na verdade. É isso. É engraçado que, claro, que não é tão no macro, né, como eles fazem, mas a gente faz isso no micro. A gente faz isso no micro e nem sou eu que estou falando isso. São as pessoas que participam de qualquer coisa. No seu dia a dia você costuma fazer isso. A manipulação, ela existe constantemente. Então, às vezes, eu queria, sei lá, conseguir uma folga para o meu chefe. Como é que eu vou pedir essa folga para o meu chefe? Você vai ter que manipular alguma coisa, ou pedir com um jeitinho diferentinho e não sei o quê. Então, a gente faz isso constantemente. Não são as empresas que são ruins, o ser humano é que ainda faz isso. A gente não tem que terceirizar essa culpa, né? Mas nos eventos... Todo mundo aqui está no mesmo valor. A gente está tudo junto, tá? Mas nos eventos é bem isso. A gente não fica sempre pensando... Por exemplo, quando a gente vai gravar um podcast, pelo menos eu e o Henrique, a gente sempre faz isso. A gente conversa sobre o tema e vê a forma como aquele tema vai se encaixar da melhor maneira para que as pessoas realmente gostem de ouvir sobre aquilo que a gente está falando. Vocês devem fazer isso também. Vocês devem pontuar o que seria interessante e o que não para poder fazer o melhor programa. Então, gente, é isso. Infelizmente, não são os outros. Eu acho que tem uma diferença muito clara, que é o seguinte... que é o processo que a gente faz, que talvez uma grande companhia não se importe tanto em fazer. E eu não digo eu e a Isa, né, no Spiritcast, mas a gente trabalhou uma época no departamento de comunicação, junto com a Príncia, com a Ju, com os meninos lá de Franca, aqui do interior de São Paulo, e eu lembro que a gente já teve conversas assim, ó, a gente precisa divulgar tal evento, como que a gente vai fazer? Aí a gente começa, nós podemos fazer isso, podemos fazer isso, podemos fazer isso. E aí geralmente a Ju, né, Isa... Geralmente a Ju chega e diz assim, ó, gente, mas a gente não tá manipulando demais. Qual é o nosso objetivo? Aí a gente volta. Não, é verdade, isso aqui é demais. Vamos voltar um pouco, tá? Aí a gente, vamos fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí a Ju volta. Gente, não tá demais. Vocês não estão tentando vender tal coisa. Não é isso que a gente tá vendendo. Que a gente quer que o cara vá no evento pra ele aprender espiritismo e tal. A gente, é verdade, tem que voltar um pouquinho. Então... esse estágio, para nós, faz sentido, porque o objetivo do espiritismo é vencer o materialismo, né? Um objetivo bonito e tal. Agora, para uma empresa que quer ganhar dinheiro, dane-se, amigo. Isso. Eu acho que é aí que tá o ponto. Não tem limite. Eu acho que é aí que tá não o tem ponto. Limite. Na verdade, existe, eu acho que a gente poderia pensar num distanciamento entre, assim, uma sugestão direcionada e uma manipulação coerciva, vamos dizer assim, né? Porque se a gente pensar, né, nós nos influenciamos o tempo todo, né? Nos influenciamos o tempo todo e isso pode vir para bem, da forma com que essa influência pode ser dada, né? Se a minha influência, que nós, como podcast, nós queremos influenciar pessoas, queremos. E em que os nossos trabalhos querem influenciar pessoas? Em ler o dia a dia, ler as nossas vivências à luz da doutrina espírita. Só que dentro desse campo, a pessoa que a gente quer influenciar, a gente tenta, o máximo, deixar ela ter autonomia sobre as suas escolhas. Eu quero ouvir, eu não quero ouvir.
realmente, essa imagem aqui me faria querer ver melhor, né? As imagens que o Pablo gera, as divulgações que a Ju faz lá nas redes sociais, poderiam mover as pessoas a quererem participar um pouco mais do Lente e o que o Cid faz para participar do Spiritcast. Mas, ao mesmo tempo, se aquela pessoa começar a ouvir, ela vai parar, se não gostar, né? Ela vai ter essa liberdade. Agora, o que a gente está falando aqui é de um nível de geração de dependência patológica. Patológica a tal ponto, né, que uma das coisas mais bizarras que eu achei do documentário é quando o Tim Kendall, o responsável pela monetização do Facebook e que também foi presidente do Pinterest, ele diz: fomos ingênuos em não ver o outro lado dessa moeda. Tipo, no início, a gente nem estava disposto a fazer tudo isso que se tornou. Mas ele começou a falar, eu passava o dia trabalhando para aprimorar a capacidade de retenção de atenção do usuário no Pinterest, e quando ele chegava em casa à noite, mesmo tendo 2 filhos, ele ficava no celular, ele perdia tempo no Pinterest. Ou seja, se os próprios caras que criam os algoritmos, que sabem a razão de ser de cada uma das cores que brotam na tela, dos sinalizadores, das sugestões, caem nessa teia e ficam presos, que dirá eu, simplesmente, que uso mais ou menos, não consigo pensar muito no que está por detrás, que sou um mero ser humano comum, né? Eu vou estar muito mais sujeito a isso. E, tipo, a parada é tão intensa que os caras que sabem a coisa, eles estão dentro da teia, eles caem. Por isso que o Tim Kendall, ele fala uma parada que é muito sinistra. Ele fala assim, eu tentei tudo. Eu tentei tirar os sinalizadores, eu tentei botar o celular, guardar ele no console do carro, eu tentei colocar ele no outro quarto, nunca funcionava. Toda vez que ele se aproximava do celular, vinha aquela força, eu sinto isso também, é aquela força de pegar o celular. E aí ele falou uma coisa, mas aí eu fui para a segunda etapa, que eu usei de uma força mais bruta. Só que no documentário não conta. Pra mim, ele deve ter tirado o celular, jogou fora, jogou num rio, sei lá o que ele fez. Mas assim, eu vivo isso assim, de tentar alguns movimentos, ver que eles funcionam no início. Eu tirei a sinalização, eu deixei a tela do meu celular em preto e branco para as cores não me chamarem tanta atenção, mas logo depois eu tô na mesma vala de sempre. Eu já botei até, galera, eu tenho aqui um bloqueador de aplicativo. E aí eu falei pra minha esposa assim, amor, só você vai ter a senha. Só você vai ter a senha. E quando eu precisar e quiser, porque eu tenho que entrar para ver o Lente Espírita, o Se Liga Espírita ou outras coisas que a gente participa, aí eu entro e você me dá o desbloqueio. Cara, eu descobri a senha e hoje tá bloqueado, mas eu mexo ali e eu uso. Porque hoje eu precisei um pouco mais, você cria uma desculpa e quando você vê, você já tá imerso de novo na parada. Mas é engraçado isso. A Rosália comentou que ela fez um detox, né, recentemente. E eu fiz esse detox, mas porque eu realmente precisei fazer isso, porque durante o período da minha vida, foi no período da faculdade. Foi quando eu realmente comecei a me inteirar um pouco mais com a área da comunicação e tal. Chegou uma hora que, gente, eu não vivia mais, eu ficava só no Facebook. Eu perdia horas do meu trabalho no Facebook. E aí eu não estava mais conseguindo viver, e eu percebi que quando eu não tinha como usar o Facebook, sei lá, o celular parava, ou eu não estava em casa para poder acessar pelo computador, alguma coisa nesse sentido, eu sentia uma abstinência. E aí eu percebi isso. Aí o que eu tive que fazer? Eu fiz mais ou menos o que o Gabriel fez. Eu pedi para um amigo meu, só que era meu amigo só, né? Pedi para um amigo meu trocar a senha no meu Facebook e não importa o que eu falasse para ele, ele não ia me dar a senha. Não ia. E eu escolhi o amigo perfeito, porque ele realmente foi bem, bem duro comigo. E eu pedi durante muito tempo a senha, porque eu queria fazer não sei o quê, porque eu queria fazer não sei o que lá, porque eu queria falar com fulano. E ele falava assim, Isa, eu converso com fulano, eu te passo a informação. O que você quer? Pode falar. E aí, isso para mim foi incrível, porque eu consegui me desvincular de algo que estava realmente me fazendo mal. E aí, esse detox, para mim, ele realmente funcionou, ele foi muito bom. Eu comecei a aproveitar meu tempo de outras maneiras, mas, óbvio, né? Como sempre, a gente acaba voltando a utilizar e acaba trocando também, né? Eu saí do Facebook e mudei para o Instagram. Mudou nada. Mas pelo menos agora eu fico pensando, opa, acho que tô mexendo muito. Eu coloquei, inclusive, aquele tempo para o aplicativo fechar depois que você atinge um determinado limite por dia.
E de vez em quando eu falo, não quero limite, eu vou continuar usando. Negocia, vai manipulando, vai manipulando. Não, assim, para mim era muito difícil, assim. Facebook, eu ficava imerso no Facebook, sabe? Os meus amigos brincarem, nossa, está disponível 24 horas, sabe? E aí a gente fica pensando, caraca, realmente há muito tempo que eu passava. Eu falei, gente, o que eu posso fazer? Porque eu estou deixando de conviver com família, com amigos. Aí eu via, por exemplo, reunião de família, Natal, eu não cheguei a fazer isso, assim, mas eu vivenciei, né, com uma prima minha, assim, meia-noite todo mundo se abraçando e ela foi pro computador dar Feliz Natal para as pessoas. Aí eu falei, cara, eu não quero isso para mim. Aí eu fui procurar terapia, falei, não é possível, né? E aí foi muito interessante, assim, que ele lembra até hoje, o Felipe, meu terapeuta, beijo. Meu primeiro diálogo com ele foi, cara, as redes sociais acabaram com a minha vida. Eu não tenho mais vida. Eu virei uma máquina, né? Eu não tenho me relacionado com as pessoas. E aí, assim, ao longo, ele calmamente, ele gosta muito de apresentar-se nas terapias poesias, músicas, filmes, sabe? Para a gente iniciar a conversa. E aí ele mostrou um poema do Tiago de Mello falando sobre o dinheiro, né? Olha para o dinheiro e diz quem é o dono de quem, né? E aí ele falou, olha para a rede social e diz quem é a dona de quem, né? E é bem isso mesmo que a gente precisa fazer, né? Existe um mundo enorme aqui fora para a gente vivenciar. Existem experiências que a gente está deixando passar. O Henrico lembrou muito bem, né? A manipulação das crianças que não é permitida, gente, ainda bem, né? Que se a gente vê um documentário chamado Criança Alma do Negócio, que foi o documentário que explodiu em críticas, e graças a esse documentário as pessoas foram repensando o seu consumo e acabou chegando mesmo na não publicidade, né? Não podemos dizer que não 100%, né? Que eu vivo brincando com os meus sobrinhos mais novos, que assim, por exemplo, por que a galinha pintadinha é azul, né? Por que é? Porque a criança cria um laço com a galinha azul e a outra ela pode comer. Porque se a criança relacionasse a galinha àquilo que está no prato, ela não comeria. Vocês já pararam para pensar nisso? Nossa, não maravilhosa. Não é? Mas é. Então, assim, a gente vai vendo todas as artimanhas que são cada vez mais inteligentes, mas, assim, realmente pontos para a gente pensar, né, Rico e Isabela? E, assim, pensar também que o documentário, ele faz denúncias, assim, que nos preocupam muito, né? Um ponto muito preocupante, especialmente no mundo maniqueísta, polarizado que nós vivemos, são os temas que mais movimentam as redes, né? Dando destaque para a indignação, para a polêmica. Esse destaque ele é dado não só nesse documentário que a gente está debatendo, como também no documentário Privacidade Hackeada, também disponível na Netflix, que vale muito a pena ver, né? Recentemente, o podcast Braincast gravou um vídeo sobre o vício e indignação. Olha que interessante, né? Tratando exatamente de uma das principais teias das redes sociais, né? Vocês se sentem presos à internet por essa indignação, por esse jogo de polêmicas? Como é que se dá, né? Em que momento a rede deixou de ser rede e passou a ser teia para vocês, né? Isabela já falou um pouquinho, mas fale mais. Cara, é muito, muito doido isso, porque a partir do momento que a gente sabe como é que funciona, né, os algoritmos aí das redes sociais, a gente acha que consegue manipular ela para que ela nos mostre aquilo que a gente quer, né? Mas, por exemplo, eu sempre gostei muito de ler notícias. E as notícias que você lê no site do jornal, elas são um pouco menos manipuladoras do que as notícias que são pequenininhas que você lê nas redes sociais. Porque, normalmente, você pode pegar um jornal específico, esse jornal ele vai sempre mostrar uma versão da história. É sempre puxando para aquele lado. Então, gente, aconteceu isso, isso e isso, mas vocês lembram que lá atrás tinha acontecido tal coisa? Então, normalmente é política, né? Então, os jornais mostram muito a política, e aí eu comecei a reparar que era um negócio meio que manipulado mesmo. Então, eu seguia alguns jornais que eles eram extremamente manipuladores.
eu acabei deixando de seguir para poder trocar um pouco isso, né, para ter, sei lá, para tentar ser menos manipulada. Eu sei que não consegui, obviamente, mas a gente precisa ter eu acho que essa noção, sabe? Essa noção de, poxa, será que isso aqui é realmente o que as pessoas querem que eu pense? Ou será que eu tô aqui para usufruir de verdade? Por exemplo, eu estava conversando com o Fred, que também faz parte do Spiritcast, esses dias, e aí ele falou assim, e quanto tempo você gasta no Instagram por dia? E aí eu fui olhar a média, né? E a minha média estava uma média baixa, estava 32 minutos por dia. Em alguns dias eu gasto 1 hora, e em alguns dias eu quase não uso o Instagram. E aí ele falou assim, olha, tem uma amiga que ela gasta 9 horas por dia no Instagram. E a minha média, não sei como ela consegue isso, mas ela consegue. E aí ele falou, olha, eu gasto 1h30, é a minha média no Instagram. Só que qual é a função do Fred dentro do Instagram? Ele usa o Instagram para conseguir vender aquilo que ele quer. Então, ele é muito direcionado dentro do Instagram. Ele não fica perdendo tempo rolando feed de notícias, vendo story, que com certeza deve ser uma das coisas, né, que essa amiga dele faz. Porque, gente, passa 9 horas dentro do Instagram. E assim, eu trabalho com rede social, eu sei que a rede social é importante, e eu só utilizo rede social porque eu trabalho com ela e preciso saber como é que tá o funcionamento dela para conseguir fazer um bom trabalho. Agora, eu gostaria de ser um pouco mais como o Fred, utilizar a rede social só para o trabalho e não ficar perdendo tempo, caindo mesmo nessa teia, né? Porque, gente, eu me sinto assim, uma mosquinha que pousou na teia da aranha. É bem isso. Eu fiquei ali enrolada. Você acha que o Fred usa só pra trabalho, Isa? Você acha? Você cai nessa? Você acreditou nisso? Por favor, Isa, sai daqui. Aí, Fred. Olha. Cara, eu acho que a rede social, ela nos dá um negócio. Eu vou voltar um pouco na galinha pintadinha, porque tem um detalhe aí que eu acho maravilhoso. Que é o seguinte. Ela nos dá uma dimensão que antes a gente não tinha. E olha só que interessante, né? Agora eu vou entrar no assunto que tem que entrar mesmo. Eu tô falando bem mal de rede social, deixa eu explicar pro ouvinte. Eu tô falando muito mal, mas depois eu vou falar bem, tá? Então fica até o final, pode ficar até o final, que você não imagina as coisas boas que eu vou falar sobre redes sociais. Mas o desfecho dessa história. O que a gente tinha com a TV Globinho, falando da TV Globinho, é que assim, a criança tava sempre recebendo lá a propaganda para comprar o brinquedo na Mattel, para brincar, para comprar a Barbie, para ligar pro número do Chaves lá que conta piada. E o pai, ele via isso. Porque a mesma programação que passava na televisão de todo mundo aliás, a programação que passava na televisão de todo mundo era igual. Então o que acontecia é que você conseguia ver o que seus filhos estavam fazendo. O filho assiste o Warner. O pai podia ir lá, trocar de canal, entrar na Warner e ver que tipo de conteúdo a Warner está promovendo, que tipo de coisa a Warner está vendendo. Mas o que a rede social nos deu, maravilhoso, é personalização de conteúdo. Então a gente está roubado. Essa teia, ela surge por quê? Porque agora o meu feed tem coisas que o Henrico gosta. O feed da Rosália tem coisas que a Rosália gosta. Então, o que eu recebo no meu... Vou dar o exposed do Henrico aqui. O que eu recebo no meu YouTube? O meu YouTube é assim, é dica financeira. Eu nem entro em dica financeira, mas o pessoal notou que o meu padrão é procurar sobre tecnologia. E geralmente esse pessoal curte day trade. Então eu recebo day trade, eu recebo podcast, eu recebo WandaVision. Eu recebo todo um conteúdo girado para o meu espectro. Para um perfil parecido com o meu. Se eu tivesse filho, eu não tenho filho, mas o Gabriel tem. É uma obsessão direcionada, né? Poderíamos dizer uma obsessão direcionada. Então, assim, o Gabriel, por exemplo, tem filho. Não sei se seus filhos podem... Não acessam ainda, né, Gabriel? Você tá salvo dessa. Filha, por favor, não bota no plural. Por favor, não bota, que não talvez atraia. Olha, Gabriel. O que ela receberia? Ela não ia receber WandaVision pra assistir. Ela não vai receber dica de day trade, porque ela ia ter, sei lá, 4, 5, 6 anos. Ela ia receber o quê? O brinquedo da Mattel, que é proibido na TV, mas não é proibido no YouTube. Ela vai receber a Amoeba, ela vai receber... Então, assim... Antes, a gente ainda via tudo a mesma coisa. Agora, com a rede social, a gente vê coisas diferentes. Então, às vezes, os pais não sabem nem que tipo de anúncio
os filhos estão recebendo. E isso é ridículo, cara, porque é um negócio assim, ó. Você consegue anunciar da mesma maneira que você fazia na TV, só que ninguém sabe. Só quem sabe é quem compra. Então é roubado. Aí você cai da teia, porque o que acontece? Se eu sou um cara, eu vou simplificar bem os termos, se eu sou um cara de esquerda, eu acho que o mundo inteiro é de esquerda. Se eu sou um cara de direita, eu acho que o mundo inteiro é de direita. E aí eu fico pensando, nossa, eu pensava que era só eu que pensava assim. Mas não sou só eu. Tem 10% da população que pensa igual a mim, e esses 10% só recebem coisas desses 10%. E eu tô fazendo gestos aqui, mas é um podcast, não faz nem sentido. Então, isso faz com que a gente fique preso na gente. A gente acaba achando que as séries que a gente assiste são as melhores séries de todos os tempos. A gente acaba achando que os melhores comentários que a gente faz são os melhores comentários de todos os tempos. Então, por exemplo, aqui em casa a gente tem redes sociais diferentes. Eu uso muito o Twitter. Eu fiz um detox também. Eu faço uma vez por ano eu faço um mês de detox do Twitter, assim, pela minha sanidade. E pra provar que eu consigo ficar sem. O meu Twitter... Eu deletei o Twitter porque quando eu entrei, eu falei, já era, aqui eu vou morrer. Eu gosto. Que eu saí. Eu sou vendido pro Twitter. Então o que acontece? Por que essa teia é mais forte? Porque não é uma teia, é uma teia personalizada pra te prender. É uma teia que é perfeita pra prender a Isabela, é perfeita pra prender o Gabriel. E não é a mesma teia. Eu acho que é por isso que a gente... Quando que eu notei, né? Essa era a pergunta, né, Rosé? Quando que eu notei que eu tava preso nessa teia? Quando eu abri o Facebook da minha esposa. E eu vi que os anúncios dela são outros. Aí eu disse assim, ó, peraí. Os anúncios pra ela são outros, então o que o pessoal tá me anunciando não é o melhor que tem no mercado. É o melhor pra mim e eu tô comprando achando que é. Eu tô entrando nos anúncios achando que, nossa, como eu sou inteligente, hein? Eu procurei a máscara de Covid diferente e agora todo mundo tá procurando a máscara de Covid diferente. Não, irmão, é só você. É só você. Cara, e não, essa parada da teia personalizada, ela é loucura, né? Porque, assim, uns gostam de maçã, outros gostam de caminhar no parque, outros gostam de pedalar, se tornam atletas. Alô, Pablo! Alô, Pablo! Outros viraram atleta. Agora no Lente Espírita a gente tem um atleta que é o Pablo, pedalador aí, pedalista, ciclista, qualquer nome assim. 20 km por dia. 20 km por dia, conhecendo áreas da Zona Oeste que jamais ninguém conheceu. Mas assim, o que é muito louco nisso assim? De certa forma, todos nós participamos de uma instância da vida social onde a gente debate, cara, minha rua tá braba. Cara, minha cidade tá difícil. Cara, o meu país tá acontecendo uma doideira. Cara, o meu país é o segundo que mais morre pessoas de Covid no mundo. Então, a gente começa também a participar dessas redes sociais com algumas exposições das nossas opiniões políticas, né? E aí que eu acho que é onde o Privataria Hackeada faz uma abordagem muito grande. Porque assim, cara, a mim, hoje, as redes sociais, eu uso praticamente nada para uma política partidária dessa forma. Porque quando eu tentei, eu adoeci mesmo e eu tive que cortar esse fio da meada. De vez em quando eu gravo uns vídeos quando a parada fica muito louca, maluca, não tem jeito, mas é raro. É raro. Eu não me dou mais a liberdade. Né, cara? Hã? Você é influencer. Gente, me segue lá no Instagram, por favor. Segue lá nas redes sociais. Cara, assim... E mesmo assim, hoje, cara, Instagram, Facebook, se eu fosse usar pra fomentar essas redes, eu não uso. Tipo assim, brotou um vídeo do Se Liga Espírito, eu compartilho lá. Brotou o vídeo do podcast da gente, eu compartilho lá. Porque assim, eu parei muito por conta da... O que fez eu diminuir muito foi por conta dessas questões da política. O tipo de agressão que eu recebia e eu me sentia movido a fazer também eram muito impactantes, estavam tirando muito a minha paz. Não que eu não esteja na teia hoje, eu estou na teia. Essas indignações, elas ocorrem dentro de mim ainda e elas me prendem à internet, mas eu interajo muito, muito, muito menos. Exatamente por uma noção que como eu caí lá atrás, mas eu ainda tô preso dentro dessa rede, né?
Então essa indignação, essa coisa que move a gente. Eu lembro, cara, que assim, eu tinha as pessoas certas que eu falava assim, cara, não, agora fulano de tal tem que ver isso acontecendo, porque eram as mesmas pessoas que eu via todos os comentários. Se tivesse uma curtida, eu via aparecendo, e a mesma coisa acontecia dessas pessoas em relação a mim. Eu via que essas postagens começavam a ser só aquela bolinha muito restrita ali. Então acho que assim, essa parte da indignação, essa abordagem política, ela realmente assim é uma ferramenta de captura e de direcionamento de uma tendência que chega a ser hostil. Sabe que hoje eu tava vendo um vídeo antes do nosso encontro, antes da nossa gravação. Abrindo aí, ó, gravação domingo de manhã com o Lede Espírita. Você queria saber quando que era as gravações? Domingo de manhã. Eu tava assistindo o vídeo do Karnal, que ele tava fazendo uma palestra Era num templo judeu, eu não lembro, eu não sei se chama mesquita, eu acho que não chama mesquita, talvez chame mesquita. É sinagoga, sinagoga. Sinagoga, perfeito. E aí ele tava falando sobre isso, sobre uma coisa interessante, que uma vez ele recebeu uma pergunta de uma menina, numa das falas dele, ela tava dizendo assim, o meu marido, quando ele dirige, ele é terrível, ele dirige correndo, ele passa das pessoas, ninguém consegue passar dele, ele dirige de uma maneira que me deixa muito nervosa e eu não consigo suportar. Eu queria saber por que ele faz isso, por que ele corre tanto, por que ele não deixa ninguém passar ele, por que ele passa pra frente, por que ele age dessa maneira tão displicente no trânsito. E aí o Karnal deu uma resposta pra ela, que ele disse assim, porque você deixa, e principalmente porque você gosta. Ela disse assim, mas como que eu gosto? Eu tô reclamando. Ele disse assim, ó, você não tá reclamando. Você tá falando, meu marido passa todo mundo. Ninguém chega na frente dele. Ele anda de uma maneira displicente e o que você tá dizendo por trás disso meu marido é tão bom motorista que ele passa todo mundo, que ele dirige tão bem. Ele disse, se fosse uma coisa que você realmente não gosta, tipo assim, Karnal, meu marido brocha, eu não sei porquê, você não faz essa pergunta. Essa pergunta você não faz. Você faz a pergunta, por que ele é assim, por que ele é assado? E, na verdade, você gosta desse comportamento um pouquinho. Você aceita esse comportamento um pouquinho. E eu penso que os algoritmos das redes sociais, eles identificam isso. Porque como eles não têm escrúpulo, como eles não pensam, pensa bem. Você que está ouvindo o Lede Espírita hoje, pensa assim, ó. Quando você vê uma notícia do político que você não gosta falando um absurdo, não te dá uma felicidadezinha se você diz, ai, eu não acredito que ele falou isso, você não se sente bem, você sente assim, ó, nossa, olha só, dopamina na ideia, esse cara que eu não gosto falando mal, falando coisas que são absurdos completos, e eu sei que são absurdos porque eu sou muito inteligente. Então lá no fundo você gosta disso, lá no fundo. E pra rede social não faz diferença, irmão. Pro algoritmo não faz diferença nenhuma se é o cara que você gosta, se é o cara que você não gosta. Eu sou gremista, quando eu recebo notícia, nossa, o time do Inter foi eliminado, eu fico tipo, isso aí, abro notícia pra ler, né? Como é que foi a eliminação? Dá risada descolorado. Ou seja, eu gosto um pouquinho de ter notícia do Inter. Se fosse só notícia do Grêmio, eu não ia estar tão feliz. Pro algoritmo, tanto faz se eu sou gremista, se eu sou palmeirense, se eu sou corintiano. Ele quer que eu fique lendo notícia. Ele quer que eu fique vendo coisa. Então, assim, ó, às vezes até a indignação é usada contra nós. Se eu postar um vídeo agora falando assim, ó, o movimento espírita tem que acabar, Divaldo Pereira Franco tem que ser cancelado, e ninguém responder, eu falhei. Eu posto esse vídeo porque eu quero que alguém entre lá e coloque nos comentários. Ah, que absurdo, para poder mandar para os meus amigos no WhatsApp dizendo assim, ó, viu? Ai, não dá para postar nada hoje nas redes sociais. Ou então até para reafirmar. Já mandou, olha aqui, ó. Ou até para reafirmar, né? Reafirmar o seu pensamento, porque você não é seguro do seu pensamento. Então você precisa de alguém de fora que venha assim, tá curtido, tá ok. Olha só como esse pensamento ele tem um peso de verdade, porque muitas pessoas comentaram, porque muitas pessoas curtiram, né? Então você vai lá, tira print da tela, manda pros seus amigos. Olha só o comentário que eu recebi no nosso evento. Ai, no perfil tem uma bandeira do Brasil, sabia. Você já tá feliz com aquilo, você tá... Entende? E pro algoritmo tanto faz, o algoritmo ele te mostra isso. Pois é, meninos, está maravilhoso o nosso episódio, mas infelizmente a gente tem que encerrar, né? O Gabriel vai falar nessa última questão, mas o Henrico trouxe uma coisa que eu acho fundamental da gente pensar, né?
que 2021 seja um ano que a gente procure se reencantar com as coisas, né? E a bandeira do Brasil é de todo mundo. É de todo brasileiro, não é? A bandeira do Brasil é de todos os brasileiros. A gente precisa recuperar isso, né? Porque às vezes eu ouvi um comentário de uma jovem da nossa juventude espírita outro dia falando da tia dela, né? Que sempre, quando acontece alguma coisa que ela não gosta, ela posta o olhinho chorando com a bandeira do Brasil. Esse olhinho diz muita coisa, muita informação. E aí eu falei, nossa, né? A gente, como que a gente se deixou, né? Levar, como que a gente não se orgulha mais da nossa camisa do Brasil, da bandeira do Brasil. Então, que a gente recupere, né, essa identidade aí perdida. Pô, Deus Gabriel, te ouça. Acima de tudo, que Deus te ouça, Rosane. Que Deus te ouça. Ótimo. Não, e uma outra coisa antes de eu falar esse tópico, eu sempre converso muito com os meus amigos falando sobre isso, galera, que a gente pense sobre eficiência. Essa nossa tentativa de tentar... Esse nosso movimento de tentar construir alguma coisa única e exclusivamente a partir das redes, sem um encontro, ele é vazio. Tende a ser vazio. Porque ele vai exigir de nós um movimento vivo, uma interação viva, sabe? Um encontro no olho, mobilizações para, sei lá, você quer transformar a sua casa espírita, não vai ser só no WhatsApp. Né? Não vai ser só na rede social, vai demandar de você tirar a cadeira de lugar, vai demandar de você melhorar a aparelhagem técnica da sua casa espírita para poder botar uma banda, vai demandar movimentos, vai demandar conversas, pessoas que discordam de você nesses espaços de encontro. Então, assim, às vezes parece que a gente está tentando pular um muro. E a gente tem que pensar muito se pular esse muro vale a pena quando a gente não alcança ele através de um método. Por exemplo, eu fico imaginando assim, imagina que você tem um muro muito grande na sua frente e você não tem altura para chegar nele. Você fica ali pulando a vida toda. E você não consegue alcançar esse muro. Ou seja, você está gastando energia à toa. Existem algumas formas de subir esse muro. E a rede social, muitas vezes, elas podem colaborar com alguns movimentos, mas elas não substituem nossos espaços de encontro. Elas não substituem os nossos espaços de realização de sonho, de mobilização, de abraço, né? Que a Rosa falou muito bem no início. Então, assim, às vezes a nossa energia está sendo escoada porque estamos deixando caminhos ineficientes guiarem as nossas ações. E aí, claro que nós não iríamos sair daqui sem essa deixa, sem esse desfecho, para não deixar a sua vida jogada à tristeza, à angústia de estar usando essas redes sociais e como nós, você se sentir completamente dominado. Para fechar, meu povo, eu quero uma pergunta que eu jogo pro ventilador. É possível ter um uso saudável das redes sociais? Conhecem alguém que já conseguiu? Como esse ser humano fez isso? Me conta, me passa algum contato dessa pessoa, pelo amor de Deus. Tudo que chega de tecnologia nova carrega uma desconfiança. E agora eu vou defender as redes sociais dizendo assim, os avanços tecnológicos que a gente teve desde os anos 2010 por aí, porque antigamente o que a gente fazia, falando agora do ponto de vista técnico, é que essa entrada de dados, quem dava era a gente. Então a gente dizia o que o algoritmo aprendia. De 2010 para cá, os algoritmos estão aprendendo que características são importantes analisar. E é por isso que começou a dar uma loucura em tudo. Então, assim, do mesmo jeito que isso acabou estabelecendo algumas ditaduras técnicas, assim, e fazendo alguns escândalos políticos, isso também trouxe muita agilidade para alguns processos. Então, uma ambulância hoje chega num lugar muito mais rápido por conta da tecnologia de GPS. A gente consegue pedir comida em casa e eu diria que a gente só está conseguindo viver uma vida tranquila na pandemia, e eu digo tranquila bem com várias aspas, porque a gente tem toda a tecnologia que a gente tem. Então, assim, existe um uso correto da rede social, ele vai ter que existir, porque não é opcional. A gente não vai conseguir desligar, isso não é uma chave que a gente desliga. Assim como quando chegou o jornal, a gente teve que se adaptar a ele. Mas vai fazer sujeira nas ruas.
A gente precisa de gari, então, para limpar. Quando o carro chegou, meu carro vai andar onde? O carro atropela a pessoa. A gente precisa de regulamentação, a gente precisa de lei para conseguir viver com isso no mundo de provas e expiações que a gente tem. Então, assim, hoje em dia, e o exemplo que é dado no documentário, ele vale muito para os dias de hoje, as empresas de telefonia têm vários dados nossos, tem muitos dados. Só que eu só comecei a receber chamada de marketing abusiva de uns anos para cá, quando as redes sociais começaram a ter esses dados. Por quê? Porque na internet a gente não tem essa regulamentação. Na rede de telefonia a gente tem. Então o que a gente precisa? A gente precisa começar a criar leis para a gente conseguir andar com isso. Mas a lei vai tirar a privacidade, vai tirar não sei o quê. Talvez tire, talvez não tire, só que assim, a gente precisa fazer alguma coisa para conseguir conviver. E isso é espiritismo, gente. Espiritismo é a gente entender que a gente precisa combater o materialismo. Só que dentro da rede social não tem só materialismo. Tem pessoas reais ali, tem relações reais, tem casal que se conhece pelo Tinder. Mas o Tinder é não sei o quê. Mas eles se conhecem. Não cabe a nós ficar dizendo que porque a rede social faz isso, porque o objetivo é esse. Beleza, o objetivo da rede é esse, só quem está lidando com isso são pessoas. Então assim, não dá pra gente, vou abandonar todas as redes sociais. Se ela for um motivo de escândalo, já dizia Jesus, beleza, aí eu abandono. Agora, hoje em dia, a rede social se misturou com a nossa vida social. Então, para eu ter uma vida social, hoje eu preciso ter uma conta no Instagram, hoje eu preciso ter um WhatsApp, eu preciso ter um Telegram para me comunicar com as pessoas. Quando isso entra na nossa vida, a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu acho que esse uso ok, que o Gabriel falou, ele passa por isso. A gente ter regulamentações, né, que vão vir meio de cima para baixo, vão ter que fazer, mas também a gente separar o que é o materialismo e o que são as coisas reais que tem dentro da rede social. Porque tem coisas reais, pô. Eu falo com a minha família pelo celular. Vou tirar isso? Não vou. Eu queria fazer um adendo. Primeiro adendo do Lente Espírita, tá? Queria fazer um adendo aí que o Henrique falou. Porque a gente... Eu, pelo menos, sempre olho para a humanidade lembrando do pêndulo, né? O pêndulo sempre está em extremos. E eu acho que no atual momento que a gente está, eu penso isso desde o ano passado, quando a pandemia começou, a gente está no começo do fim de uma era que é tóxica, porque tudo hoje em dia está tóxico. E aí o que eu percebo? Que a gente está conseguindo ver o mais baixo das nossas culturas, né? A gente está conseguindo chegar lá no fundo do poço, porque é a partir desse extremo que a gente vai conseguir sair disso e criar as regulamentações que o Henrique falou. A gente precisa chegar... É sempre aquele negócio, né? Quando é que você sai da zona de conforto? Alguma coisa precisa te incomodar. Porque você, por vontade própria, levantar e sair da zona do conforto, dificilmente você vai fazer isso. Então, alguma coisa precisa me incomodar para que eu saia daquilo. Então, eu acho que esses incômodos que a gente tem sentido ultimamente servem para isso, para que a gente consiga pensar numa solução. Tá, então a solução para que o meu filho não receba tanto anúncio no YouTube na hora que ele for ver a galinha pintadinha é regulamentar o que está dentro da internet? Será que aquilo que a gente usa hoje como uma ferramenta de discórdia, como uma ferramenta de ódio, né? Porque para muita gente é isso, o Facebook, o Instagram, o Twitter, são ferramentas de ódio. Será que não está na hora da gente repensar isso aí? Será que isso não está me fazendo mal? Então, eu acho que é bem autoanálise. A gente precisa olhar para dentro e começar a pensar nos sentimentos mesmo. Qual é o sentimento que fazer isso aqui me traz? Quando eu posto alguma coisa no story, eu posto esperando que determinada pessoa veja? Eu fico lá olhando para ver quem foi que visualizou? Será que é esse o sentimento que eu tô cultivando? Ou será que eu só estou realmente compartilhando algo que me deixa feliz? Então, eu acho que essa análise ela é muito boa. E ela vai auxiliar a gente, eu acredito que nem nessa encarnação, tá? Acredito que a gente vai precisar reencarnar de novo para chegar nisso. Para que a gente consiga chegar num bom senso de como utilizar a rede social de uma maneira boa. E só para finalizar mesmo, eu queria lembrar que eu tenho muita dificuldade em fazer isso, mas eu acho que é algo que é muito válido a gente pensar. Quem é a nossa família? Quem é que está no nosso convívio familiar? Não são as pessoas que, normalmente, né, não são as pessoas que a gente tem maior afinidade, mas, dentro do que o Evangelho nos explica, são as pessoas que a gente precisa conviver para melhorar.
são pessoas que a gente já teve de inimigos e que a gente precisa realmente voltar com esse amor por essa pessoa. Então, ao invés de ficar tanto pensando, nossa, se os meus amigos da rede social morassem comigo, iria ser muito bom, por que a gente não pensa, vamos tentar se mudar para conviver um pouco melhor com o pai, com a mãe, com a esposa, o filho? Eu acho que essa é uma reflexão extremamente importante, que vai muito ao encontro do que a gente está falando aqui. A gente precisa colocar um pouco mais da luz do espiritismo nessas coisas que a gente vê por aí, que a gente vive. Então, esquece um pouco do materialismo, esquece um pouco do desespero de ver a rede social. E lembra um pouco mais que a gente tem que viver na lei da sociedade, né? Tá na doutrina também que a gente precisa passar por isso, mas então vamos conviver com quem está perto da gente também, porque essa é a parte mais importante. É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para evoluir e para melhorar a convivência familiar, porque essas pessoas que estão achando que vocês eram amiguinhos na outra encarnação não eram, viu? A Isa está falando isso na casa da mãe dela, hein, gente? Se ela estiver falando alto, vai voar alguma coisa ali. Não, a minha mãe tá do lado, eu tô perdida. Ela vai falar assim, sua hipócrita, não é isso que você faz. Galerinha, poxa, cara, a gente já tá aqui nos bastidores lamentando que estamos em 1h e tal de episódio, mas que a gente gostaria que fosse mais, porque é um papo muito gostoso. É bom falar com amigos de podcast, então já de todas as formas eu já vou indicando, siga lá, faça tudo que a gente disse não fazer nesse episódio, siga o Spiritcast nas redes sociais, vai lá e conheça o podcast do Spiritcast, que na verdade ali, cara, com certeza você vai ter mais um companheiro, mais uma companheira de caminhada, de levar o cachorro para passear, de lavar uma louça, e que com certeza vai ser bem legal, porque tem muito papo bom lá no Spiritcast também, galera. E chegando agora nesse momento, que é o nosso Lente em Foco, onde a gente vai dizer alguma coisinha, dar uma dica aí de alguma coisa que a gente gostaria que ficasse para reflexão. Eu vou dar duas dicas. O primeiro é a música Paisagem, do CD Amarelo do Emicida, que eu escuto demais, que eu me amarro, e lá tem nessa música, cara, essa música já é uma batida muito gostosa, e lá as tantas ele solta assim, a rede social dá o que nós quer, enquanto rouba o que nós precisa. A rede social dá o que nós quer, enquanto rouba o que nós precisa. E é esse senso de querer, desejar e necessidade são reflexões fundamentais que a gente precisa ter para esse uso das redes sociais aí. E a minha outra dica é para vocês... Esqueci. Assim, gente. Simplesmente esqueci o que eu iria dizer. Eu esqueci qual era a minha outra dica. Se eu lembrar em algum momento da vida, eu volto aqui e falo. Mas assim, foi embora. Não lembro. Acabou. Já era. Não sei. A gente costuma falar que o obsessor cortou, viu? Não era pra você falar isso aí, não. Então o obsessor cortou e não era pra eu falar isso. Foi-se embora. Bom, eu vou dar uma dica de algo que eu já indiquei no Spiritcast. Se você já acompanha o Spiritcast, você já deve ter visto essa dica. Porém, cara, é um livro que mudou, assim, muito a minha mentalidade a respeito do que estava acontecendo na minha vida em determinado momento. Então, para mim, foi muito bom. Então, eu indico ele, assim, para todo mundo que eu posso na vida. O livro se chama Os 5 Níveis de Apego. É um livro que conta alguns relatos de um cara que ele é do México, desculpa. Ele é do México, e aí ele conta que a avó dele era quase que uma curandeira. E aí ele começa a perceber que aquilo que as pessoas achavam que era uma curandeira, que era mágica, que não sei o quê, na verdade não era nada daquilo. Mas era essa forma que as pessoas viam a avó dele. E aí ele começa a descrever sobre os níveis de apego. Então, o apego fanático, quando a gente briga com os outros por conta de futebol. Ele fala sobre o apego que a gente tem de falar assim, então, o Gabriel, mas que Gabriel que você está falando? O Gabriel do Lente Espírita. Tá, o Gabriel do Lente Espírita. Então, ele conta que isso também é um apego que a gente tem de
colocar nomenclaturas, né? De colocar adjetivos nas pessoas para poder falar sobre elas. Então, cara, isso foi muito bom. Tem alguns exercícios no livro também para você refletir um pouco sobre você mesmo. E aí volta no autoconhecimento, né? Então, mudou muito um estado mental que eu estava, assim, terrivelmente depressiva. Então, me ajudou demais. E eu recomendo fortemente para todo mundo aqui do Lente. Henrico! Bora. Eu vou dar 4 focos diferentes. Porque eu não lembro quem que foi. Eu acho que foi o Thiago Brito. Isso, Thiago Brito. Corta essa parte, senão vai parecer que é sacanagem. Eu vou cortar. Eu já corto pra não cortar essa parte. Falando nisso, Thiago Brito, padrinho deste encontro, né? Thiago Brito, padrinho deste encontro. Quando ele foi, exatamente, ele que inspirou esse momento. Quando ele foi lá no Spiritcast, ele deu uma dica para cada tipo de mídia. Ou seja, para cada um que gosta de uma coisa diferente. Então, eu vou dar uma dica de leitura para quem gosta de ler, né? Pessoal que é cabeça, dizem que é cabeça, mas não, leitura é para todo mundo, então tanto faz. Que é o livro Revolução dos Bichos, do George Orwell, inclusive e especialmente a conclusão do livro, porque ele tem uma historinha lá que é muito atual, muito importante, por razões óbvias. Você vai lendo e você vai tipo, nossa, que loucura, né? Isso aqui é tão ficção, mas não é, infelizmente. E no final do livro tem uma conclusão legal, pelo menos na versão que eu tenho, então se tiver na sua, lê também aquela parte, porque conta um pouco da história do George Orwell, quem ele foi e a luta que ele travava, e é bem surpreendente, porque é bem interessante, se você entender o que está dito ali, beleza? Para quem gosta de ler. Então, para quem gosta de assistir, tem um filme de 2009 que é com Rick Gervais, que é o criador do The Office britânico. Esse filme é bem pastelão, ele é uma comédia, e ele chama A Invenção da Mentira. Eu já citei ele lá no Spiritcast também. E ele é sobre um mundo onde as pessoas não sabem mentir. Ninguém mente. E esse cara, o Rick Gervais, que é o protagonista, ele conta uma mentira. Ele descobre que ele tem esse poder de inventar coisas, de dizer coisas que não são reais. Esse filme é super pastelão. Ele tem um quê de machista ali no meio que... 2009 ainda não tinha essa discussão. Só que ele fala de uma coisa que é muito importante. Que é a gente entender... aprender a questionar as coisas. Se você gostou desse filme, você vai gostar do Spiritcast, então já fica o convite aí pro Spiritcast. E para ouvir, você que gosta de ouvir, já que a gente está entre amigos de podcast, é sempre bom a gente indicar um podcast. Eu tenho ouvido o Mediunizados, que é um podcast que eu conheci faz pouco tempo, e ele é meio nessa pegada Lente / Spiritcast, assim, é um grupo de jovens que discute, não são jovens, mas eles discutem espiritismo do jeito bem direto, bem assim... bem conversa coloquial, meio conversa de bar, que é um formato que eu gosto. Eu ouço esse tipo de formato, então eu achei legal. Eles falam bastante do alecrim dourado. Espírita, você não é um alecrim dourado. Então eu já tenho catchphrase. Se tem catchphrase eu já gosto. Então fica o convite aí: Mediunizados, Revolução dos Bichos e A Invenção da Mentira. Beleza? Ele falou 4, gente, mas estão 3. Considera que a 4ª é escutar o Spiritcast novo. O 4º é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo que todo mundo tem que revisar para entender por que sofre. E, não tem rede social lá. Não é ela que causa sofrimento, não. É outra coisa. Boa! Arrasou. Eu tive com a Kelly ontem do Mediunizados, a gente fez uma roda de conversa, foi bem legal, bem legal. Bem legal. Nossa, ela parece muito todo mundo conectado, né? Muito bom. Fica a dica aí do Mediunizados para a gente ouvir, do Spiritcast para a gente ouvir, né? E as minhas dicas hoje são também um livro, 2 músicas e um filme. O livro é do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Leiam. Muito bom, 1984 e Revolução dos Bichos, é uma trilogia para a gente entender esse momento. Das músicas, quem gosta do Zé Ramalho, ouça Admirável Gado Novo. E quem gosta da Pitty, ouça Admirável Chip Novo, que são inspirados no livro do Huxley, né? Que são mensagens assim bem diretas no ritmo que vocês curtem, né, para a gente entender um pouquinho esse processo. E um filme, cara, um filme antigo, um clássico do Jim Carrey, o Show de Truman, o Show da Vida. Assistam também, porque
Maravilhoso, né? Pensar, né? Pensar numa sociedade que a gente já conseguiu detectar que esses padrões comportamentais que descobriram sobre nós não nos agradam, né? E a gente vai fazer igual? Não, a gente não pode fazer igual. A gente precisa fazer diferente. A gente precisa mover essas estruturas da base, né? E nós, enquanto espíritas, observando todo mundo sob a ótica da imortalidade, né? Que nós possamos cada vez mais procurar as pessoas nas redes sociais, mas também criar uma base mais orgânica, uma base mais genuína, né? Nutrir as relações com as pessoas com mais cuidado, com mais carinho, aprofundar essas relações, estabelecer diálogo, pessoal. Escuta real, vamos escutar, vamos sair da nossa bolha, vamos tentar ouvir o que o outro está falando, vamos entrar em outras bolhas. É uma das dicas finais que são dadas no documentário, né? Uma das mulheres fala: eu passei a ouvir as bolhas diferentes das minhas, e aí a gente consegue estabelecer diálogo, né? E verdade sempre, pessoal, verdade sem atalho, verdade com pedagogia. A gente merece isso. As pessoas que convivem com a gente merecem isso. Muito respeito, muita admiração pelo Spiritcast. Henrico, Isabela, muito obrigada. Muito obrigada a você que nos ouve. Espírito imortal, em busca da felicidade. E até o próximo Lente Espírita, se Deus quiser. Nossa, os caras sabem terminar o podcast, viu, Isa?